República Velha, ela não veio sozinha, ela veio junto com o governo de Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa, né? Um paraibano que veio no chamado da República Velha. Então você tem aí a crise das oligarquias, porque você consegue colocar um nordestino aí, um paraibano, tá certo? E aí, eleitos, eles colocaram um paraibano e as tensões aumentam. Nós estamos falando aqui já num período que começa a deflagrar aí o enfraquecimento das oligarquias, né? O Brasil passava por um movimento de identidade, um movimento a revolta do Forte de Copacabana, os militares insatisfeitos. Então você tem aí quase o final da República Velha. E aí é eleito o quê? Arthur Bernardes, advogado mineiro, que volta à política do café com leite. E esse governo, ele combate aí vários conflitos que aconteceram durante esse período, né? E aí você já tem aí alguns direitos sociais para os trabalhadores, para os banqueiros, para os operários. Você começa a conceder, porque é uma evolução em cima desses direitos, né? E aí ele conseguiu realizar o seu mandato, né? E terminar o seu mandato no governo de Arthur Bernardes. Já Washington Luiz foi o 10º presidente do Brasil no governo da República Velha. E aí ele enfrentou aquela crise de 1929, que desestabilizou as instituições, né? E aí provocou o que nós chamamos a ascensão do golpe de Getúlio Vargas. Tá? Então Getúlio Vargas entra no poder diante de uma crise externa, aproveita-se o momento e tenta implantar o que nós chamamos de Estado Novo, que ele queria, né, um Estado forte, antiliberal, intervencionista, já que o modelo keynesiano já vinha sendo desenvolvido lá nos Estados Unidos, né? A teoria de Keynes, quer dizer o que? A intervenção do Estado na economia, e Getúlio aproveita para fazer o que nós chamamos de industrialização. Essa industrialização evolui, né? E aí ele vai tentando minimizar, né, a influência dos outros partidos políticos, principalmente na discussão, né, do comunismo, né, do plano Cohen, que ele chama, né? Aí, e dissolveu o poder legislativo. Então, vocês conhecem a história de Getúlio. Getúlio é muito complexo. Ele era um político muito astuto. Ao mesmo tempo que ele tinha relações com os Estados Unidos, ele tinha relações com a Alemanha. Ele se aproximava pegava dinheiro americano, pegava dinheiro alemão, ele ficava criando uma série de indústrias no Brasil e ao mesmo tempo aumentando o salário dos trabalhadores, fazendo papel de proximidade com os governos autoritários e também com os governos democráticos. Mas isso não ia dar certo. Uma hora, quando a guerra acabasse, ele ia, né, apesar de todo o desenvolvimento, carteira de trabalho, justiça trabalhista, Ministério do Trabalho, né, a derrota nazi-fascista vai enfraquecer Getúlio, porque ele era um autoritário. Ele não queria governar com as forças democráticas, que também eram forças reacionárias, mas eram as forças legítimas que estavam no poder, eleitas pelo povo. O governo Bolsonaro é autoritário, mas ele foi eleito pelo povo, né? Ele é centralista, mas ele foi eleito pelo povo. E agora está aí, governando aí, junto com o Supremo, junto com o Congresso Nacional, de forma difícil, mas está governando. E é assim que funciona. E aí quando sai o Getúlio, entra quem? Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra implanta o quê? O que nós chamamos de o povo sempre tem razão. O que o povo sempre tem razão? Democracia. A democracia volta ao Brasil, e aí volta-se a estrutura da Constituição de 1934, e aí nós começamos uma oposição de partidos políticos também, não tem problema nenhum, mas aí Getúlio Vargas era oposição e vai migrar dentro do espectro democrático, né? Só que Getúlio volta eleito pelo povo. Getúlio volta eleito pelo povo, criando a Petrobras, nacionalismo, aumento dos salários, né? E ele buscou se aproximar. Só que a Guerra Fria e a polarização,
entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, muita pressão em cima de Getúlio. E as forças políticas, e a imprensa, e todo o período, Getúlio vai e se suicida. Superado isso, nós temos o governo de Juscelino Kubitschek, que foi um governo de evolução, de muito crescimento econômico. Muito crescimento econômico. Por quê? Porque ele quis transformar o Brasil em 5 anos. 50 em 5 anos. Né? Só que isso com certeza vai não empobrecer o Brasil, mas vai endividar o Brasil. Né? E aí ele desenvolve, cria Brasília, cria uma série de outros programas, e aí depois ele acaba saindo para entregar o poder a Jânio Quadros. Jânio Quadros, professor de português, né? Gostava muito achava que ele era muito contraditório, não sabia se era comunista ou capitalista. E naquele período você tinha que decidir. Só que ele não decidiu. Ele ficou balançando ali entre o comunismo e o capitalismo, ao mesmo tempo que ele pegava dinheiro norte-americano, ele condecorou Che Guevara, e aí ele foi obrigado a renunciar. Ele achou que ele votaria no colo do povo, e não aconteceu. E aí nós vamos enfrentar o governo de João Goulart. Que o governo de João Goulart, que era trabalhista, queria reforma de base, queria mudar o Brasil. Queria mudar o Brasil, só que os militares conservadores achavam que ele queria implantar o comunismo. E naquele momento histórico aconteceu o rompimento da estrutura política de 1946. E o governo de coalizão é justamente isso. Não funcionou aqui, rompeu-se a coalizão, rompeu-se o poder. Daqui a pouco a gente continua.